Quando você acha que a militância política de esquerda já chegou ao limite do absurdo, aparece o pessoal da Globo para provar que sempre tem como piorar. Dessa vez eles tiveram a capacidade de associar as suas velhas narrativas sobre aquilo que eles chamam de extrema-direita a um tema que você talvez jamais tenha imaginado que seria possível. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você essas cenas, vou mostrar também o desabafo da militante dentro da Globo News, que já começou a fazer campanha para 2026, vou falar sobre a guerra interna no PT após as eleições municipais, mas começo com novos capítulos de uma velha história. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações da Lava Jato contra o petista José Dirceu. Aquele que, dentre os ministros, sempre foi o que deixou mais clara sua militância contra essa operação, decide agora monocraticamente livrar um dos principais nomes da velha guarda do PT, fazendo com que, na prática, Dirceu retome ainda os seus direitos políticos, já pensando em disputar uma vaga no Congresso em 2026. A defesa de José Dirceu pediu para que fosse estendido a ele a decisão do próprio STF, que considerou Sérgio Moro suspeito para julgar Lula. Gilmar Mendes não apenas atendeu ao pedido da defesa, como ainda afirmou em sua decisão que a operação, abro aspas, encarava a condenação de Dirceu como objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que, em seguida, seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Fecho aspas. O ministro Gilmar Mendes, com essa decisão, além de mostrar mais uma vez ao povo brasileiro que nesse país o crime compensa, ainda atropela o Superior Tribunal de Justiça, que chegou a decidir em 2022 que Dirceu deveria cumprir pena de 27 anos de prisão pelo recebimento de propina da empreiteira Engevix, no esquema de corrupção da Lava Jato. Mas, por conta do recurso apresentado pela defesa, o caso estava para ser analisado novamente pelo próprio STJ. Agora, não pense que acabou, pois essa não foi a única decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal nessa segunda-feira em benefício de velhos políticos envolvidos em escândalos. O ministro Edson Fachin decidiu, também monocraticamente, arquivar o inquérito que investiga os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, ambos do MDB, pela suposta cobrança de propina para favorecer o grupo farmacêutico Hipermarcas, que atualmente se chama Hiperafarma, em questões importantes dentro do Senado. A decisão de Fachin atende ao pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que, não custa lembrar, foi indicado por Lula ao cargo, mas contraria a Polícia Federal, que havia indiciado os dois no dia 20 de setembro pelas acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Diante dos fatos, eu faço um desabafo como pai. Como é que eu vou ensinar para o meu filho que existem leis para garantir que criminosos sejam punidos se as mais altas instâncias do nosso Poder Judiciário mostram, na prática, exatamente o contrário? Bom, já que eu falei sobre representantes da velha política, em especial do PT, eu já aproveito aqui para trazer o próximo assunto de grande repercussão nessa terça-feira, que é a guerra interna no partido. Depois do péssimo resultado nas eleições municipais, os integrantes do Partido dos Trabalhadores, agindo tipicamente como tal, passaram a buscar desesperadamente culpados para jogar a responsabilidade sobre esse resultado. O problema é que, na falta de desculpas esfarrapadas externas, esse processo se voltou contra as lideranças do próprio partido. Nessa segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, fez suas críticas ao desempenho do PT nessas eleições. É o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Só que a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, que por sinal parece estar com os seus dias no cargo contados, não gostou nem um pouquinho da declaração do colega e usou seu perfil no X para expor publicamente a sua indignação. Abro aspas. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha. O que aconteceu conosco desde 2016 é a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão e estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito como partido que lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam. Fecho aspas. Diferentemente das da Globo, essa é uma novela pela qual eu faço até uma pipoquinha para assistir os próximos capítulos. E por falar em Globo, mais especificamente na Globo News, uma das suas principais pseudo-jornalistas militantes já começou a fazer o seu trabalho de campanha para o PT para 2026. Na noite dessa segunda, Natuza Neri mostrou estar preocupada com a incapacidade da liderança do partido de não conseguir fazer as mudanças necessárias
adversárias e falou ainda sobre o exército de militantes para caçar votos. Se esse pensamento for de alguém que tem lugar de mando na executiva do partido, no diretório nacional, enfim, não importa, é preocupante. Significa que o partido não vai só não conseguir fazer um retrofit, mas não vai conseguir entender o recado que as urnas está passando já faz um tempo. O fato do partido ter sido muito derrotado nessas eleições significa que, disputando a presidência, será derrotado também? Não. Mas indica que o exército que o partido precisa para ser competitivo nas urnas em 2026, e aí eu não estou falando de presidência, eu estou falando de Câmara dos Deputados, eu estou falando de Senado Federal, eu estou falando de governos estaduais. Para isso, o partido vai precisar de exército, de base, de militância, que vá às urnas e casse voto. Este vento não está soprando a favor do partido. Foi só impressão minha ou isso foi um desabafo de quem está sentindo que está um pouco sozinha exercendo a sua militância política? Pois é, e por falar em militância política dentro da Globo, nessa segunda-feira todos os limites do absurdo foram ultrapassados. Mas antes de mostrar essas cenas, eu preciso lembrar você do seguinte: nem mesmo o resultado negativo nas eleições municipais de 2024 é capaz de frear a militância de esquerda. Ainda faltam 2 anos para o pleito de 2026, mas o exército de esquerdistas já está se articulando para propagar suas velhas e novas narrativas contra os seus adversários. Para evitar que o Brasil continue nesse cenário catastrófico decorrente do resultado de 2022, é muito importante que cada cidadão de direita esteja preparado para combater essa militância da melhor forma possível, derrubando completamente os seus argumentos. Para ajudar nesse sentido, eu preparei um material em vídeo com 12 aulas ensinando 12 estratégias diferentes para vencer debates contra militantes de esquerda. São 7 estratégias que já faziam parte do e-book, que talvez você já tenha acessado, só que explicadas de maneira mais detalhada e aprofundada neste curso, e ainda outras 5 estratégias inéditas. Vale ressaltar aqui que todo esse conteúdo foi preparado para ajudar tanto aqueles que participam de debates contra militantes diante de um público, quanto para aqueles que enfrentam esse tipo de situação no seu dia a dia, como com colegas de trabalho, familiares ou amigos. Além de todo esse material, você terá acesso ainda a alguns bônus, como um módulo que reúne diversos debates históricos na íntegra, como debates presidenciais de 1989, passando por 94, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 e até mesmo com um debate com os candidatos a prefeito de São Paulo, onde aquela cena da cadeirada aconteceu. Você também terá acesso a um módulo bônus de aulas com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais, com conteúdo relevante para ajudar você a se preparar ainda mais para esses debates. Todo esse conteúdo será de livre acesso para você de forma vitalícia pelo investimento de apenas R$ 147, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta clicar no link que está na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no canto da sua tela. Eu espero você lá. Agora sim, voltando ao assunto que eu mencionei anteriormente. Os militantes da Globo conseguiram superar os seus próprios limites nessa segunda-feira diante do seu descontentamento com o fato de que o brasileiro Vinícius Júnior não foi o vencedor do prêmio Bola de Ouro, que é concedido ao melhor jogador de futebol do mundo da temporada. Na Globo News, o velho militante Guga Chakra já sinalizou que, para ele, Vini Júnior é o melhor jogador do mundo, mas não foi escolhido para o prêmio por uma questão de racismo. O Vinícius Júnior claramente foi o melhor jogador nessa temporada, o que gera questionamentos sobre o motivo de o Vinícius Júnior não ter sido escolhido, porque no Real Madrid, de fato, na seleção brasileira, ele não teve uma performance muito boa, mas no Real Madrid, a performance dele foi extraordinária. Foi performance de melhor jogador do planeta nesse momento. E a gente sabe que o Vinícius Júnior é alvo de racismo, sim, lá no futebol espanhol e também em outras partes da Europa. E ele é uma pessoa que briga contra o racismo, ele não fica calado, o que nos leva a questionar se esse resultado que deu a vitória para o Rodri não foi por causa de um certo preconceito, de
por causa de preconceito e racismo contra o Vinícius Júnior. É um dia muito triste. Mas um comentarista do Globo Esporte, que fazia a cobertura de todo o evento, conseguiu ir ainda além. Antes mesmo do anúncio oficial, já sabendo que o prêmio provavelmente seria entregue ao espanhol Rodri, esse comentarista começou a culpar a tal ascensão da extrema-direita no mundo. A gente tem um fenômeno recente, global, né, da ascensão da extrema-direita. E tudo que vem relacionado a isso, e aí aqui não vai nenhum posicionamento político, porque coisas ligadas à extrema-direita não são ligadas a debate democrático. Não é ideologia política. Exatamente. A gente não está falando aqui de democracia, de preferência econômica, de preferência de costumes, não. A gente está falando de gente que se acha superior por ter a pele branca, por ter escravizado um povo ou outro. Então, isso não cabe posicionamento político aqui. Mas a gente tem visto a ascensão de partidos com essa ideologia, né, com essa forma de se posicionar ao redor do mundo, e juntamente com esse fenômeno vem o encorajamento dessas pessoas, né, dos racistas, das pessoas que têm esse tipo de comportamento nojento e tentam afetar qualquer um que possa ser afetado. Olha, discordar do resultado, tudo bem. Torcer pelo brasileiro, tudo bem. Agora, trazer essa história para esse nível de teoria da conspiração, criada pela militância de esquerda, por sinal, cá entre nós, já é caso de internamento. E você, o que acha? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.